Olá, pessoal. Eu sou a Malu do time de comunicação do Pulse e essa é a segunda edição do Hora da Prosa, um projeto em parceria com o AgriHub Space. O Pulse é uma iniciativa da Raizen. A Raizen é uma empresa integrada de energia. Nós trabalhamos em todas as etapas do processo, do plantio da cana, a produção de etanol, açúcar e bioenergia, até logística, comercialização e distribuição de combustíveis. O Pulse, como um hub, proporciona a conexão entre startups, a universidades, investidores e a própria Raizen. Nós conectamos pessoas que tenham um desafio, né? É uma oportunidade a empreendedores que tenham soluções inovadoras para solucionar esses desafios. E os empreendedores podem testar suas soluções dentro da própria Raizen. Aqui com a gente tem a Eduarda do AgriHub Space, vai falar um pouquinho sobre o Space para vocês também. Oi, pessoal. O AgriHub Space é o primeiro hub de inovação de agronegócio do Mato Grosso. É um espaço que procura trabalhar a inovação e identificar as necessidades da agricultura e pecuária, conecta empresas parceiras, produtores rurais, startups, mentores, pesquisadores, sempre buscando o desenvolvimento de novas tecnologias e métodos para solucionar problemas reais do campo. Nós temos como parceiros hoje as empresas Agroamazônia, Amage, Bayer, TMG e Rede de Fazendas Alfa. O AgriHub Space é uma iniciativa da LM Ventures e do Sistema Famato. E o nosso hub ele é composto atualmente por 16 startups residentes, além de grupos de trabalho e algumas frentes como de mudanças climáticas e pecuária, além do Tech Farmers Club, que é uma iniciativa que busca agrupar produtores e empresas para um investimento conjunto em startups de agronegócio. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre metodologias ágeis. A cultura Agile tem sido cada vez mais forte nas empresas. Em uma pesquisa da Coleman Parks, com 1.700 executivos de 21 países, constatou-se que 88% deles aplicam metodologias ágeis em algum nível das empresas. Os métodos ágeis surgiram para colaborar no cumprimento de objetivos em menor tempo e com maior qualidade, promovendo melhor gerenciamento de tempo, facilitando a comunicação de equipes, entre diversos outros benefícios que as nossas convidadas vão poder citar para a gente. Pessoal, só para falar mais um pouquinho sobre o Hora da Prosa, ele surgiu nesse momento, esse projeto, né, nesse momento em que nós estamos aí em isolamento social em função do coronavírus, para que a gente mantenha as conexões dos dois hubs, continue falando com o nosso público, levando conhecimento e informação para todo mundo. Vou colocar aqui as nossas convidadas de hoje. Olá, pessoal. A Bruna e a Cris, nós nos conhecemos em dezembro de 2019, durante o DevPira Festival, que é um evento organizado por uma comunidade de desenvolvedores de Piracicaba e região, para falar sobre, para levar conhecimento sobre a área, e o Pulse foi um dos apoiadores desse evento. Muito obrigada por aceitarem o convite, por participarem desse projeto. Queria que vocês se apresentassem rapidinho, falassem um pouquinho sobre vocês, sobre trabalho, carreira. Obrigada, Malu, Eduarda, pelo convite, é um prazer a gente estar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência dentro e um pouquinho fora da agilidade, só para o pessoal me conhecer. Eu tenho por formação, eu sou analista de sistemas. Lá no século passado eu me formei, então tenho bastante experiência aí acumulada. Com a parte de agilidade, é um pouco mais recente a minha experiência, comparativamente, desde 2011, de 2008, perdão, que eu trabalho com agilidade. E, atualmente, eu atuo na empresa chamada Thomson Reuters. Ela tem um braço, que é a agência de notícias Reuters, que a gente escuta falar com mais frequência, e o outro braço, que é a parte de desenvolvimento de software, faz software para contabilidade, setor jurídico e comércio exterior. Eu trabalho na parte de comércio exterior.
Então, lá, nos times de desenvolvimento de software que eu atuo, nós atuamos com agilidade, eu estou lá desde 2015, perdão, então são 5 anos, e da parte de certificações, eu tenho certificação como Scrum Master, a maior parte do tempo eu atuei como Scrum Master, Scrum Fundamentals também, Certified, e Lean IT Essentials. Hoje eu atuo como agilista e um pouco, porque não é voltado a nada específico, nem Scrum, nem Kanban, é mais um misto das coisas, e atuo também como coach. Oi, pessoal, obrigada também pelo convite, ficamos muito felizes em poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência aqui para todo mundo, compartilhar conhecimento é muito importante, né? Eu sou a Bruna Gonçalves, eu trabalho na Syncidia desde 2018, se eu não me engano. Trabalho com agilidade, fazendo parte do time. Eu fui muito tempo QA, mas utilizando metodologias ágeis. E aí eu migrei para essa área de agilista há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Que mais que eu posso dizer? A Syncidia é uma empresa referência em APIs e lá eu trabalho com metodologias ágeis num contexto geral, porque a gente usa Scrum em alguns projetos, Kanban em outros, trabalho diretamente com o cliente, a gente desenvolve APIs para um cliente externo da empresa, um dos, né? E acho que é isso. Tenho algumas poucas certificações, não tantas quanto a Cris, e estou sempre estudando para trazer mais conhecimento para mim e compartilhar com o pessoal. Legal, gente. Obrigada mais uma vez. Pessoal, nós coletamos perguntas aí durante o período de inscrições pelas redes sociais, pela própria página de inscrição também. As meninas hoje vão falar sobre metodologias ágeis em times de alta performance. Então, fiquem à vontade para compartilhar aí todo o conhecimento que vocês têm, que eu tenho certeza que vai ser muito valioso. E agora o palco é de vocês. Vamos lá. Obrigada. Bom, a primeira questão, né, o que é exatamente um time de alta performance? Qual que é o segredo para a gente transformar um grupo de pessoas em um time e em um time de alta performance, Cris? Bom, acho que é interessante a gente começar com algo que nem tem necessariamente a ver com o contexto da agilidade, mas tem a ver com o senso de time, né? O que significa um time, para começar? Qual que é a diferença entre um grupo de pessoas e um time, por exemplo? Então, aqui a gente está falando em buscar uma excelência, buscar uma performance ótima num grupo como um todo, mas as coisas começam em sentir-se parte de um time, começam em sentir que o time se formou, dar liga, vamos dizer assim. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é totalmente aderente ao que a gente está trazendo aqui, é de uma pessoa chamada Maya Angelou, e a frase dela, eu vou ler para não perder nenhuma palavra, pessoas vão esquecer o que você disse, pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez se sentirem. Então, faz parte da formação de um time você ter esse sentimento de pertinência, você saber que você criou vínculo com as pessoas, foram proporcionadas situações que permitiram essa criação de vínculo. Então, para mim, começa daí, aí você tendo um time, podendo chamar aquele grupo de pessoas de time, aí você começa a trabalhar com metas, com performance, com objetivos comuns, enfim,
grau de confiança entre as pessoas, e aí a gente começa a introduzir agilidade para tentar atingir o ótimo dentro desse time. Deixa eu passar a bola para a Bruna. Sim. Características, né, de um time de alta performance são não, um time de alta performance, eu gosto de falar, não é um time de seniors, não é um time de pessoas super experientes. É um time que trabalha em conjunto em prol de algum objetivo que está claro para eles. É um time que tem autonomia, que entende os desafios que existem ali para chegar naquele objetivo final e trabalha em cima disso em conjunto, né? Nunca um tentando se destacar em relação ao outro. É um time que está muito em sintonia, em sinergia também. É um time que tem o que falam, um time ágil é um time autogerenciável. Um time ágil não necessariamente é um time autogerenciável, mas um time de alta performance, ele é autogerenciável, com certeza. É um time que todo mundo tem confiança no trabalho de cada um e não precisa gerar nenhum tipo de desconforto. É um time que consegue ser muito transparente com o que está fazendo e o como está fazendo, e isso é muito evidente quando você descobre que o time é um time de alta performance. Acho que tem um complemento também que é interessante de falar, que é com relação ao pensamento sistêmico. Quando você tem que pensa como um todo, não pensa como indivíduo, mas pensa como time, você tem essas características que levam são até, para um observador não muito atento, são características que passam despercebidas eventualmente, mas o pensamento sistêmico é quando você, por exemplo, até depois tem perguntas que até têm relação com isso também, que foram feitas, mas ao invés de você atuar em atividades do time de forma desconexa, você sempre procura a inter-relação entre elas, procura a interconectividade, porque você sabe que aquilo que você está fazendo sempre tem uma sequência de acontecimentos, sempre veio de algum lugar, você depende de alguém, está indo para algum lugar a sua saída, que você está gerando também. Então, esse é o pensamento sistêmico. Ao invés de pensar em silos, por exemplo, você pensa em conjunto que a união, o resultado de várias pessoas trabalhando juntas sempre vai ser melhor do que várias pessoas trabalhando individualmente. Então, não adianta elas serem chamadas de time e não atuarem juntando esforços, né, e Sim. Trazendo um benefício maior. Uma referência muito legal sobre um pensamento sistêmico é como funciona o sistema de saúde. Hoje, o paciente precisa ir num lugar fazer um exame, ir num médico para tentar descobrir o que ele tem, aí ele vai em outro lugar fazer outro exame, vai em outro médico especialista em outro assunto para tentar descobrir o que ele tem, e o próprio corpo humano não funciona assim, é uma coisa só, né? E um órgão interfere totalmente no outro quando ele não está muito bom. E aí o sistema de saúde, se você fosse num lugar só e as pessoas focassem na solução do problema daquele paciente, você não precisaria ir em 3, 4 lugares e aumentar muito o seu tempo de espera em fila, né? Que é a espera para ser atendido por um médico, depois para marcar um exame. Esse que é o conceito de pensamento sistêmico, é uma analogia bem legal que eu encontrei para comparar. Bom, aí, continuando para times de alta performance aqui, uma pergunta bem polêmica que existe aí no mundo dos agilistas é se eu tenho um time de alta performance que é autogerenciável, que manda super bem sozinho, qual que é o meu papel como agilista num time desses? Em que momento que eu vou deixar de ser necessário em um time de alta performance?
E aí, Cris, quer nos ajudar a responder? Sim. Então, tem uma analogia que é bem bacana de fazer, assim como essa da Bruna para o pensamento sistêmico, tem uma analogia bem bacana também para os times de alta performance. Tem um barulhinho aqui. Que é com relação a... Imaginem mentalmente, façam a imagem de uma árvore muito grande, muito frondosa, que tem uma copa bastante grande, e que, assim, levou anos para chegar naquele tamanho, levou anos para chegar naquela robustez, vamos dizer assim. Fica fácil imaginar, para quem conhece, né, de árvores, talvez alguém, um observador também não muito atento, não vai se lembrar que embaixo da terra, a sustentação daquela árvore é feita por raízes, possivelmente maiores até que a árvore. Então, quando a gente fala, quanto maior a árvore, nesse caso, quanto mais ela aparenta robustez, mais sombra ela tem, uma copa maior quantidade de folhas, ela também tem uma raiz compatível com esse tamanho para poder segurar essa árvore ali em pé. E quando a gente fala de um time de alta performance, o que faz parte, o que constitui essas raízes? Na verdade, são aspectos, assim como, por isso que a analogia é bacana, assim como a gente não vê as raízes, a parte intangível, a parte cultural do time, a parte do relacionamento humano entre eles, normalmente é o que constitui as raízes. Então, qual a parte mais difícil de você avaliar, externalizar para quem está de fora, mas que não é difícil de você perceber para quem está ali dentro? São regras que não estão escritas, que são vividas, são sentidas, né? São premissas que são assumidas entre os membros do time, nível de confiança, coisas assim, nível de empatia que a gente tem, comportamentos também. Então, assim, parece um pouco abstrato o conceito, mas é para relembrar que precisa de um trabalho. Para construir um time de alta performance, é preciso um trabalho, pode ser de formiguinha, pode ser que não, vai depender de cada time, né, se isso vai se construir pouco a pouco com o tempo ou não, mas aí entrando na provocação da pergunta, que é polêmica, talvez aí seja o papel mais relevante de um líder para esse time. Então, a gente não está preocupado, o líder desse time não está preocupado se ele está fazendo uma prática A ou B, aplicando metodologia C ou D, ou se ele tem mesmo certificação ou não, mas ele está olhando para aspectos que normalmente um liderágio menos experiente não vai olhar, porque não vai ter não vai ter a compreensão da relevância desses aspectos para que o time realmente se mantenha e se fortaleça nesse sentido. Bruna. Sim, e existem aspectos externos aí que a gente não consegue controlar, né? O time estava rodando super bem e uma pessoa que era quem encabeçava essa liderança acabou saindo, ficou doente, qualquer outro ponto assim, isso acaba gerando um desconforto ali até o pessoal se adaptar e voltar ao engajamento de antes, né? Existem aspectos externos, como um trabalho novo que ninguém nunca fez, não estava acostumado. Então, assim, o agilista não é que ele é necessário full time, 100% do tempo ali, mas é sempre importante alguém dar uma olhada, estar meio assim, atento, mesmo de fora, para inclusive ajudar esse time em evoluções, em melhorias contínuas de processo, trazendo inclusive novidades para o time, porque o time está focado em
em trabalhar e naquela meta específica, traz uma novidade, vamos testar uma coisa diferente. Nesse aspecto também, o agilista num time de alta performance, ele tem muito espaço para fazer esses testes e esses experimentos, né? Acho que eu gosto de usar a palavra experimento para esse caso. Acho que é perfeita mesmo a palavra, e coisas que a gente busca. Então, se a gente for falar, aí, claro, logicamente, o agilista ele vai procurar ter medidas e ter formas de mostrar também, externalizar para quem está no mundo externo ao time, o quanto aquele time está evoluindo, tudo mais, como time, né? Não só como entrega de valor ao cliente. E super importante ter esses estímulos, como a Bruna citou, de inovação, de trazer novidade e tudo mais. E eu penso que tudo que a gente propõe para esse time, esses experimentos que vão ser propostos para esse time, vão ser 100% aderentes e 100% ligados ao valor que cada um deles enxerga no próprio time, no pertencer ao time. Então, eles têm uma motivação intrínseca de estar presente no time. Um time de alta performance vai além de alguém externo ao time, tem intenções e pretensões para com aquele time. As pessoas estão ali porque elas estão engajadas, elas sabem o que elas ganham estando ali, o quanto elas contribuem estando ali. Então, quem está à frente de um time como esse, um agilista, um líder, ele realmente precisa estar atento para não perder isso, em primeiro lugar, não perder essa liga, saber o que motiva cada um a estar ali e não perder essa contribuição de cada um, e, ao mesmo tempo, trazer também o time poder ter os respiros, né? Ter a inovação, não ficar o tempo todo só focado em entrega de valor. Às vezes, até isso é o que vai fazer eles entregarem mais, eles conseguirem, o agilista conseguir garantir para esse time esses respiros e conseguir que eles sejam preservados de alguma forma. Sim, e aí pegando o gancho, Cris, qual que é o mindset assim que predomina em um time de alta performance? É quase um resumão, né, de tudo que a gente já falou até agora. É um time que foca no problema, na solução e não no problema. É um time que ele atua com muita transparência. Não é aquele time que vai esperar uma retrospectiva para resolver algum assunto pendente, que vai resolver ali na hora já. Ele não está preocupado com as pessoas, ele não personifica as questões envolvidas, ele está focado em resolver aquilo da melhor maneira possível e conseguir o objetivo final. Que mais, Cris? Acho que transparência que você comentou é fundamental, porque quando você tem transparência, você não tem essas esperas, como você comentou, né? Os ritos, as cerimônias, etc., elas são muito importantes para que a gente garanta que, pelo menos nesses momentos, o time se converse, externe coisas que precisam ser externadas e conversem em conjunto sobre problemas que afetam a todos. Mas um time de alta performance, ele tem a liberdade de fazer isso a qualquer momento, e é isso que a gente quer, né? Então, o time, para ele chegar a ser autogerenciável, ele precisa sentir que ele tem um ambiente seguro, o diálogo aberto, ele falar, seja com o agilista, com todos têm a mesma importância no time, então ele tem que ter essa abertura. E eu acredito que também, falando de palavras chaves, assim, eu acho que é sentir a dor do cliente, porque a empatia é muito forte nesses times. Então, da mesma forma que eles vão ter empatia uns com os outros, eles também vão ter empatia com quem recebe o que eles estão entregando, porque é parte do que os motiva, é parte da satisfação deles ter uma entrega de valor, ter uma entrega bem feita, de qualidade, receber um feedback bom também do cliente. Então, assim, não é um time que se contenta com pouco, vamos dizer assim. Então, naturalmente, eles vão buscar
isso também do cliente. Sim, e um autoconhecimento também muito grande como time, né? Não só como indivíduos, que isso todo mundo deve buscar sempre, mas como time, entendendo seus pontos fracos, seus pontos fortes, e usando isso a seu favor, né? Isso é muito importante. O time entende e sabe como ele trabalha ali. Bom, acho que a gente pode ir para as outras perguntas, né? O pessoal mandou bastante pergunta para nós, a gente dividiu ela separando em temas. Aí nós vamos abordar o primeiro tema, que eu vou ler as perguntas aqui, aí a gente parte para conversar um pouquinho sobre elas. Quais os principais indicadores de um time de alta performance não pode abrir mão? Como ajudar um time a definir e acompanhar métricas? Como mensurar a eficiência da minha metodologia em períodos quinzenais? Bom, relacionado a esses 3 primeiros pontos, né? Indicadores. A gente falou bastante de características de um time de alta performance e, principalmente, com essa analogia da Cris, são coisas que estão enraizadas, né? São coisas que não são necessariamente perceptíveis de maneira muito aberta, muito... Não é tão evidente, só quem está ali dentro que entende e sente que aquilo está realmente fazendo sentido. Mas usando métricas, né, que é um ponto da segunda pergunta, você consegue enxergar essa evolução. O que é importante aqui é entender que métrica é uma coisa que o time vai usar para ele mesmo. Então, um time de alta performance, ele sabe ler, ele sabe entender que métricas ele precisa usar para aplicar a melhoria contínua que ele quer e para analisar alguma mudança que ele fez no processo ou na maneira de trabalhar. Então, um indicador é você enxergar que seu time consegue atuar e ler e extrair informações importantes das métricas que já existem de metodologias ágeis. Existe o throughput, lead time, eficiência de fluxo, cycle time, existem várias métricas aí no mercado que podem ser usadas e não é uma ou outra que vai falar que o indicador, agora esse é um time de alta performance, isso daí não vai ter, não tem como a gente colocar não, é esse aqui ou é essa aqui que vai falar, se essa tiver nesse valor, isso aí quer dizer que esse time não é de alta performance, não é assim que funciona, é muito mais abstrato do que isso. Cris, quer complementar? Eu quero sim. Tem algumas coisas, assim, só para ficar um pouco mais palpável para vocês e vocês procurarem também referências adicionais, depois procurarem aí por conta também, tem, por exemplo, formas que tentam deixar um pouco menos subjetivo esses critérios. Então, por exemplo, existem, vou citar uma que eu usei já, que eu achei bem bacana, que foi a roda ágil, que é para avaliar a maturidade de um time. Então, se você pensar em colocar critérios para avaliar um time de alta performance, que não vão ser iguais para todos os times, mas sem dúvida, eles vão, por exemplo, estou olhando aqui para a roda ágil para comentar com vocês, ela tem categorias que incluem, eu gosto dos nomes, incluem, por exemplo, pessoas sensacionais, é uma categoria que tem 5 critérios. Uma outra categoria, experimente e aprenda rápido, também tem 5 critérios. E tem outras, como valor a todo instante, segurança como um pré-requisito. Então, é importante que você inclua nos seus indicadores algo que seja voltado para as pessoas também. Você não pode só voltar para o cliente, só para entrega, só para
quando trabalhou, número de horas e pontos, etc. Com certeza, não. Isso não é o que tem apelo para um time de alta performance. Isso eles vão garantir por si só, até por autogerenciamento. Né? Então, tem que olhar para que a coisa não se perca. E uma outra coisa que eu acho que é super esclarecedora, assim, para quem talvez nunca tenha visto, uma outra referência para vocês darem uma olhada, eu tenho o nome aqui em inglês, mas é o Pitch of Success. Isso é uma curva que ela representa nada mais do que um comportamento padrão em times que costumam experimentar o novo. Então, se você tem uma mentalidade de experimente bastante, sabendo que vai errar em alguns experimentos, mas isso vai te levar a patamares maiores de aprendizado, essa curva mostra exatamente isso. Então, se você pensar em analisar um time de alta performance com métricas e indicadores que sejam só tradicionais, vamos dizer assim, a gente corre o risco de ter desvios nesses indicadores nos momentos em que esse time está inovando, está aprendendo coisas novas, está experimentando. Então, a curva, vou tentar mostrar, a curva, ela é mais ou menos assim, ela começa, quando o time começa uma coisa nova, ela começa aqui, e aí ele cai, ele está tentando o novo, então ele está tendo mais, desempenhando mais esforço, investindo mais esforço naquela coisa nova que ele não faz com o pé nas costas, vamos dizer assim. Então ele desce a curva de performance, de desempenho, para depois, eu estou com dificuldade da câmera aqui, para depois ele subir mais do que o patamar que ele estava antes. Então ele começou aqui, o time, para ele sair daqui, desse patamar, chegar aqui, ele precisa passar por uma curva de queda até de desempenho. Esse é o Pitch of Success. Então, tem que tomar cuidado, muito cuidado, quando analisar os resultados de indicadores para ver se o time, se aquilo é compatível com um momento que é benéfico para todos, e lá na frente isso vai se reverter em resultados positivos, ou se é um momento de perda de controle mesmo do time. Isso. E aí por isso que a gente nunca usa uma medida só, uma métrica só para avaliar como que está o andamento das coisas, né? Sempre um conjunto e com muita análise, às vezes, no beat ali do que realmente aconteceu naquele momento que fez a diferença. E aí, já pegando um gancho nisso, é importante também deixar claro que a gente não está medindo, a gente não deve usar métricas para medir pessoas, para ver performance de pessoas, a gente está entendendo como o time trabalha e é aquele time com aqueles números, por isso que é muito importante que eles entendam e saibam identificar e ler os gráficos. Não é algo para você usar para qualquer outro motivo. Inclusive, só complementar, a avaliação de maturidade, por exemplo, essa do exemplo, é o time que se autoavalia, nem é uma avaliação externa e nem tem objetivos de reconhecimento financeiro, nem nada nesse sentido. Sim. Bom, um outro conjunto de perguntas que a gente fechou aqui num tema, Cris, você... Só tirar do mudo aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, tem um outro conjunto que está mais relacionado mesmo a a fase de formação de time e reconhecer que um time está pronto para ser um time ágil. Então, as perguntas que estão aqui são: como engajar a equipe na utilização dos métodos ágeis? Então, uma equipe que está iniciando nesse universo. Como saber que a minha equipe ou área é capaz de aplicar o ágil? E teve uma outra também, que é a de gestão de como criar o DOR, Definition of Ready. Então, sobre esse conjunto, sobre esse tema que a gente decidiu unificar, assim, tem coisas que você consegue fazer para que um time perceba. Acho que é bastante interessante dentro da agilidade você focar naquilo que tem a ver
não com um método específico ou com uma prática específica. Você focar naquilo que tenha relação com os pilares da agilidade, com os valores da agilidade. Então, você não precisa também fazer tudo de uma vez, querer conquistar tudo de uma vez. Acho que baby steps, para mim, é algo que funciona sempre. E começar a fazer pequenos experimentos com o time, que você consiga ver resultado rápido e mostre para o time que aquilo consiga de alguma forma palpável para o time, que faça sentido para eles, mostrar que aquilo teve valor. Então, tem algumas técnicas que a gente pode sugerir nessas fases iniciais. Eu acho que uma das técnicas mais bacanas aí, que servem para essa fase de início, principalmente se é um time que já é time, por exemplo, se aplica em todos os cenários, mas é mais fácil exemplificar com um time que já existe, já está formado e agora está migrando para um universo ágil. Né? Uma das técnicas é o static. Então, é uma forma de você construir junto com o time, fazer uma autoanálise, o time em conjunto com um moderador, vamos dizer assim, fazer uma autoanálise dos fluxos que eles têm hoje, do fluxo de trabalho, se isso faz sentido, procurar começar por otimização de fluxo, talvez, começar pelo Lean, que é a parte de eliminar desperdício. Então, eu diria que começar pequeno para ver resultados acontecendo e as pessoas se convencerem com os próprios resultados que elas conquistaram. Bruna. Sim, o Static é uma ferramenta bem poderosa e é muito importante comentar que ele tem 8 passos, mas você não precisa usar os 8 passos para aplicar o Static. Isso aí é mais uma evidência de que as coisas não são uma receita de bolo que você tem que seguir passo a passo. Você vai adaptando de acordo com o seu contexto, né? O metodologia ágil não é só Scrum, existe o Kanban, existe o Lean, existe XP, então, e você não precisa usar exatamente aquela. Talvez você iniciar mapeando um fluxo, entendendo o seu problema, o que você está tentando resolver naquela empresa, qual que é o objetivo do time e mapear um fluxo mínimo de trabalho já é o suficiente para falar que você está aplicando uma metodologia ágil. E dali para frente começar a evoluir isso. Existe o Kanban Maturity Level, que ele mede a maturidade do processo. Não estamos falando de pessoas nem de times, estamos falando do processo. E aí, depois fica aí também como referência para vocês darem uma olhada. E nele é muito evidente quais são os níveis de maturidade de um processo. E aí você consegue aplicar algumas técnicas para tentar evoluir esse processo. Mas o principal recado é aplicar metodologia ágil. Eu não preciso de uma ferramenta específica, eu não preciso de uma maneira específica, é o que dá certo para aquele time e dá visibilidade para ele começar a adquirir essas questões de transparência, de entender se aquele ponto está evoluindo, se eles estão cada vez mais perto do objetivo que eles têm naquele período, que pode ser um tempo específico, pode ser só a evolução de algum ponto, fazendo um paralelo à evolução de uma task específica, não necessariamente quanto eu consigo entregar num tempo específico. E aí a gente entende como que eu crio um definition of ready. Eu crio sentando com o time e o time entendendo o que ele precisa para começar alguma atividade. E isso também é muito relativo, vai de time. Para um time pode ser um monte de itens e para o outro time pode ser somente 2 itens, depende muito do contexto, do que eles estão trabalhando, como eles estão trabalhando, o que eles sentem necessidade.
Então, o importante é sentar como um time, todo mundo, e entender o que eles acham que é importante para começar alguma atividade e revisitar essa listinha sempre que possível, evoluindo ela. Ela não é uma coisa escrita em pedra que não vai ter nenhum tipo de alteração. Na verdade, ela vai e ela deve ter. Isso que vai medindo a evolução, a maturidade do processo. Exato, eu vou comentar exatamente isso, que espera-se que evolua, né? Esperamos que o time fique cada vez mais independente, cada vez e com uma performance maior também, e que isso sempre seja revisto para refletir a realidade nova. Mas também é uma coisa que, se construída em conjunto com eles, eu diria que também menos é mais, vai variar de time para time, mas menos é mais porque eles têm que viver aquilo, né? Eles têm que olhar um item que está no board e saber que aquilo está pronto. Não precisa ter que perguntar para alguém, mas será que está? Será que não está? Então, assim, tudo isso, né, todos os detalhes do Definition of Ready que fizeram a pergunta para a gente é um exemplo, mas o que está traduzido nesses detalhes é que cada elemento do time consegue ter as respostas para as perguntas que seriam mais básicas, né? Então, posso fazer isso? O que é mais importante agora? Eu pegar um item novo do board ou ajudar alguém que está lá patinando ali para entregar alguma coisa? Então, o que é mais importante para o time? Se você sabe quais são os valores daquele time, se você sabe o que tem mais valor para o cliente no final, você vai saber a resposta. Então, é trabalhar essa parte, né, mais orgânica, vamos dizer, do time. E teve uma outra, deixa eu ver as perguntas aqui. Como saber que a minha equipe ou área é capaz de aplicar o ágil? Assim, eu acho que é legal uma opinião de quem tem, também, a Bruna também tem certificação, mas uma opinião de quem vai em busca de ter cada vez mais conhecimento, tudo para poder aplicar com excelência, vamos dizer assim, a parte de processos e métodos. Eu diria que quem está buscando isso, quem está indo atrás, tudo, na hora que você for começar, na hora que realmente tiver com um time na sua frente falando, será que a gente vai encarar, não vai encarar, né? Tenta não se apegar ao purismo das metodologias, não se apegar a tudo que está escrito lá, tintim por tintim, e buscar algo que seja, assim, checklist, sabe? Se eu não fizer tudo que está aqui, bonitinho, eu não estou sendo ágil, ou não estou sendo Scrum, não estou sendo Kanban, não estou sendo... Assim, eu acho que a certificação as certificações servem para você não fugir do que está dizendo aquela metodologia, aquele framework, porque aquilo tem uma lógica, né? A lógica por trás de cada uma delas, ela é coerente, ela faz sentido. Então, se você aplicar daquela forma, você tem a melhor chance de que aquilo dê certo. Mas não é garantia que vai dar certo e também não é receita de bolo. Então, tenta não se apegar a isso e o que eu quero dizer com isso? Ainda não conheci um time que não possa aplicar metodologia ágil. E quando eu falo isso, eu nem estou falando de desenvolvimento de software, estou falando até extrapolando também esse universo. Então, eu diria que se você tem um time que parece à primeira vista que não se aplica, eu diria tenta trabalhar os valores, tenta voltar no mínimo do ágil. Trabalha os pilares, os valores, tudo que é mais essência da agilidade do que framework, do que prática, do que metodologia. Sim, lá na Syncidia a gente tem áreas de apoio, né? RH, administrativo, jurídico, pessoal de infra, e eles também aplicam metodologia ágil. Só para deixar aí, exemplificar que não é só desenvolvimento de software e não precisa ser nada complexo, é mais entender, é isso que a Cris falou, entender os pilares e aí partir daí, né? Keep simple, vamos começar baby steps para chegar
depois num nível de maturidade super alto, com times de performance alta e etc. Começar devagar. Bom, um próximo bloco aqui de perguntas é como manter agilidade com uma visão turva e incerta, como podemos evitar a armadilha dos silos, como garantir aderência à metodologia estando em um ambiente que não está baseado em cadeia de valor e preza pelo detalhamento das ações em cronogramas, e o que é mais importante na hora de implementar metodologias como o OKR. Bom, sobre esse grupo de perguntas, um pouco do que a gente já comentou, né? Tipo, como manter agilidade em uma visão turva e incerta, começando da maneira mais simples possível, aplicando, entendendo o que é seu fluxo de trabalho e começando a expor isso de uma maneira mais visível para o time, já é aplicar alguma coisa do ágil. Você não precisa seguir tudo à risca, todos os itens, todos os detalhamentos que estão lá que o pessoal, que os estudiosos pregam. A gente tem que ter aquilo como enraizado de alguma maneira, mas adaptar para cada caso. E não vai ser aplicando todos os itens que estão lá que você vai também ser ágil. Um exemplo disso já vi, já tive a experiência de falarem que metodologia ágil está sendo aplicada porque a pessoa loga as horas das atividades que ela faz e existe um board lá onde ela está acompanhando as atividades. Isso, na minha visão pessoal, não é necessariamente aplicar ágil, isso é você fazer um microgerenciamento, que está muito fora do ágil, que prega muito sobre pessoas, né? Então, já respondendo uma das perguntas, você conquista isso em baby steps e aplicando aos poucos e mostrando o valor aos poucos da metodologia em si. E não necessariamente seguindo à risca o que está escrito lá. Cris? Eu complementaria também que, na mesma linha da Bruna, que muito difícil você começar, ainda que seja pequeno, pode parecer pequeno na primeira vista, mas muito difícil você não conseguir já ter bons resultados e talvez ótimos. Talvez você se surpreenda no resultado que você vai ter. Porque o que eu acho que os times, eu acho que uma das propostas da agilidade em primeiro lugar, o autoconhecimento, né? Então, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B, por quê? Porque você analisou o ponto A e viu que você tem como melhorar, você tem, ou você tem falhas, vamos dizer assim, ou você tem, na linguagem Lean, a gente falaria desperdícios, mas você tem coisas que você consegue melhorar. Então, a essência está na melhoria contínua, no errar rápido para aprender rápido. Então, se você deixa de fazer as coisas como você sempre fez, fizer ainda que pequenas mudanças, eu acho improvável, né, com pessoas de bom senso, sabendo o porquê, né, de implantar aquelas mudanças e priorizando também o que fazer primeiro, o que fazer depois, improvável que esse time não veja a coisa acontecendo, não veja as melhorias acontecendo, e é isso que é a essência da agilidade. Então, eu acho que se o time começa vivenciando isso, ainda que por um curto período de tempo, depois isso vai ganhando força e ele vai conseguindo também externar. Aí você consegue, com métricas, com resultado, com valor entregue, você consegue convencer, vamos dizer, um grupo maior de pessoas, uma cadeia hierárquica mais alta. Se for assim, né? Se estiver começando bottom-up, por exemplo. Mas a gente juntou também a pergunta que fala do OKR, do OKR, porque ele tem um valor, na minha opinião, ele tem um valor que seria interessante para times que estão nessa fase, que estão nesse começo.
Então, você é uma coisa que, feita da maneira correta, ele depende, basicamente, ou principalmente, do próprio time. Essas definições e definir esses objetivos e saber o que perseguir e depois medir mais para frente. Então, se a coisa não está vindo de fora, né, de onde normalmente vem, então, tem uma pergunta aqui dizendo, um ambiente que não está baseado em cadeia de valor, por exemplo, tudo bem, mas se você começar definindo seus próprios objetivos, os resultados-chave onde você pretende chegar, com certeza, falando de um time de alta performance, ele vai colocar, dentro da essência, já deveria colocar objetivos bem desafiadores, mas ele vai colocar, porque é isso que motiva a eles. Então, é uma forma, você pode começar por aí, e lá na frente, quando você for fazer a prestação de contas, vamos dizer assim, para ver se você cumpriu ou não, aí você consegue mostrar para pessoas de fora também, olha, a gente tinha essa proposta, por que a gente trabalhou assim nesse período? Porque a gente se propôs a fazer isso. E olha, nós atingimos. Então, eu acredito muito nisso, né? No time definir o que faz sentido para eles, o que agrega valor, e quanto mais o time tiver essas características que a gente colocou de alta performance, ele vai se desafiar cada vez mais. Sim, e o OKR sendo construído pelo próprio time, motiva muito mais, porque tá muito mais ligado ao que eles realmente acham que é relevante. E pensando num OKR que também está alinhado com os objetivos da empresa como um todo, você começa a juntar as peças e mostrar o valor daquilo e o valor daquele processo utilizando metodologia ágil para os demais stakeholders interessados. Tem também falando de como podemos evitar a armadilha dos silos. Quando a gente fala de um time de alta performance, se tem silos é porque talvez ele ainda não esteja naquele ponto de alta performance, porque vai muito de encontro com as características, que são autonomia, confiança, transparência, sinergia. Então, fica um pouco irônico você ter silos em um time que é considerado de alta performance. E aí, assim, a gente conversou aqui, né, eu e a Bruna, se a gente for tentar inverter a pergunta, vamos dizer, no sentido de, então, como a gente evita os silos para favorecer que o time chegue lá, né, nessa alta performance, tem formas, sempre tem, e algo interessante que a gente conversou seria o agilista, no caso, ou a pessoa que estiver à frente desse time, estimular o reforço positivo, para quem não favorece os silos, não provoca esse tipo de situação. Então, acho que algo que, uma vez identificado em um time, se você perceber que tem alguém, por exemplo, não porque foi solicitado assim, mas porque a pessoa, por insegurança talvez, ela comece a reter informação, a querer dominar algo e não compartilhar com o time, querer ter algum tipo de reconhecimento que seja mais individual, esteja pensando mais no individual, talvez por preocupação mesmo, pode ser nova no time, não mostrou ainda seu valor, vamos dizer assim, que normalmente é característica não só de times que não são de alta performance, mas de pessoas, talvez, com um pouco menos de maturidade profissional, assim, que não entende que o reconhecimento hoje em dia não está em reter a informação, não está em ser o dono daquilo, né? Então, você sempre pode usar o estímulo, o reforço positivo, para estimular pessoas que não fazem aquilo. Então, acaba que uma pessoa que sempre compartilha e sempre dá visibilidade do que está fazendo, usa de transparência e tudo mais, ela vai acabar tendo mais oportunidades, né? Até de participar de outras iniciativas fora do time, de unir esforços com coisas que sejam do seu interesse também, pessoal, de carreira, tudo, e vai ficar mais tranquilo para quem está
cuidando daquele time, favorecer que isso aconteça, permitir que isso aconteça. Sim. E pegando um gancho, Cris, acho que está ficando mais do que evidente que um agilista ele não tem que saber só dos processos e dos frameworks e das ferramentas. Tem que estudar um pouco pessoas, tem que entender um pouco dessa parte mais humana, né, que a gente fala da área. Uma dica que eu dou também para vocês, que para mim foi muito legal, foi fazer um curso de Management 3.0, não para você aprender sobre pessoas, mas para você ter mais ferramentas para usar nesses momentos, para conhecer as pessoas. Eu tenho para mim que às vezes um curso de psicologia ia me ajudar bastante a ser agilista de alguma maneira, para conseguir identificar quando fazer reforço positivo, maneira de conversar com as pessoas para dar algum tipo de feedback, como engajar as pessoas, tudo isso. Tem uma frase, eu com as frases, né? Mas tem uma frase de uma pessoa também que me marcou muito, por isso que eu vou comentar, é que eu acho que explica um pouco. Eu ainda não fiz o treinamento do Management 3.0 e vou fazer, sem dúvida. Eu estava para fazer quando tivemos essa encrenca toda. Eu sei que já tem o treinamento online, mas eu ainda prefiro aguardar e fazer com a interação pessoal. Mas tem uma frase sobre isso que é: a gestão é importante demais para ser deixada apenas para as pessoas gestoras. Então, às vezes a pessoa pensa sobre o treinamento e fala, gente, mas e se eu não quiser ser gestor, ou não estou lá ainda, tem um longo caminho? Não, gente, hoje a gestão é de todo mundo. E não só, não é a gestão da empresa, assim, em última instância, vamos dizer, mas ela se constrói no pouco a pouco, ela se constrói em todos os níveis. Então, se a pessoa entender, né, independente de fazer o treinamento ou não, eu acho que tem bastante material também que dá para a gente pesquisar nesse sentido, que a Bruna colocou, de compreender, de ter essa compreensão que, no mínimo, por exemplo, a sua carreira, por exemplo, você vai gerenciar. Então, para fazer isso, o que significa isso? Para fazer isso, você tem que dividir o seu tempo de forma que você dê conta das atividades que o seu gestor espera que você faça, mas também cuidar da sua carreira, dos seus interesses, tudo mais, e mantendo também, vamos dizer, seus próprios indicadores para você saber que você está chegando lá ou não. Então, é algo que, para mim, vai virar natural para todo mundo, em níveis diferentes, né? Tem gente começando, tem gente lá na frente, mas não poderia concordar mais com a Bruna. Acho que não cabe mais a gente deixar para o gestor, né, intimizar ou não, mas deixar na mão do gestor tomar decisão sozinho. Claro que ele vai tomar a última decisão, vamos dizer, mas a gente tem que dar sustentação para a decisão dele. E agilidade não é diferente também. Aliás, ela ajuda a essa realidade. Sim. Bom, tem mais um grupo aqui de perguntas que a gente separou. Acho que dá tempo de mais essas duas. Como utilizar metodologias ágeis em times onde os membros não são 100% dedicados? E qual abordagem utilizar em times muito pequenos, principalmente em startups onde poucas pessoas fazem parte da equipe? Bom, eu tenho... Meu dia a dia tem muito de membros não 100% dedicados, e eu mesma estou dividida em 3 projetos ao mesmo tempo, e as outras pessoas também, inclusive de mesmo time, de times diferentes. E o ponto aqui é que não vai fazer diferença. Se o processo está rodando, se você tem que seja um Kanban, um Lean ali rodando, e as pessoas entendem o que elas precisam fazer, qual é o objetivo,
não vai fazer diferença se ela é 100% dedicada ou não, porque em um time de alta performance, as pessoas têm maturidade para gerenciar suas próprias atividades e têm, inclusive, autonomia para identificar quais atividades ela se sente mais apta a fazer, a trabalhar. Então, eu iria por essa linha, e aí também não faz diferença se é um time pequeno ou grande. Na verdade, a diferença aí é se o time vai conseguir entregar a expectativa do cliente, ele vai conseguir entregar o que o cliente quer naquele tempo específico, e se ele não conseguir, talvez o problema não seja a metodologia que você está utilizando, seja a sobrecarga de trabalho que precisa ser ajustada para o time. E a Bruna já falou tudo, mas um pequeno complemento. Eu diria que mesmo se te disserem que você tem pessoas 100% alocadas no time, não acredite nisso, ou não conte com isso. Então, aí você vai estar num lugar mais seguro, tá? Se você assumir que as pessoas... a realidade de hoje é as pessoas realmente se autogerenciarem nas suas várias atividades para poderem abrir oportunidade de atuarem em mais de uma frente, por interesses pessoais também. Sim, e terem liberdade, inclusive, para fazer a parte de pesquisa, de evolução de carreira, e aí isso vai muito de encontro com as perguntas anteriores, né, de você não precisar fazer o microgerenciamento porque você confia no time, o time confia nele mesmo e sabe que o que precisa ser feito está sendo feito. Então, vamos dizer, a ajuda que o agilista pode dar não é em garantir a alocação 100%, é em ajudar as pessoas a aprenderem a gerenciar o tempo. Exatamente. Legal, gente, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, a gente recebeu bastante pergunta, bem legal. Infelizmente, pelo tempo, a gente não consegue fazer todas, mas as meninas fizeram uma seleção aí sobre o assunto que eu tenho certeza que vai ser muito valioso para todo mundo, vai contribuir bastante para o pessoal que trabalha aí com agile, times de alta performance. Deixo o espaço para vocês fazerem as considerações finais, darem um tchau para o pessoal. Bom, quero novamente agradecer o convite e quem precisar de alguma ajuda, quiser conversar sobre o tema ou sobre agilidade ou sobre qualquer outro assunto que achar que eu consigo ajudar de alguma maneira, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Fico totalmente à disposição e acho que é isso. Eu espero que tenha respondido as perguntas e agregado bastante, passado um pouco da experiência que eu tenho de carreira para vocês. Também gostaria de agradecer pela oportunidade, mais uma vez, e pelas perguntas também. Foram algumas... a gente teve bastante provocação, teve dúvida mais profunda, a gente teve de tudo, assim, foi bem bacana para a gente responder, bem aberto. E eu também, vocês me encontram no LinkedIn, Cristiana Basílio, estou à disposição, se acharem que eu puder ajudar com qualquer outra coisa, e, bom, obrigada por todas as perguntas, pela oportunidade, e estamos juntos, a gente sempre participa, a gente é muito ativa, eu e a Bruna na comunidade aqui em Campinas, mas online também a gente fica à disposição. Legal, gente. Para o pessoal que está assistindo, se inscrevam no canal para vocês não perderem as próximas transmissões. O tema da próxima semana vai ser sobre investimento em startups nessa época de crise que a gente está passando. Então, também fiquem de olho aí nas redes sociais para vocês não perderem as inscrições. Obrigada, Eduarda, por mais uma transmissão juntas. Obrigada muito obrigada também às meninas por estarem conosco e obrigada às pessoas que nos acompanham e acreditam na gente como uma fonte também de conhecimento. É isso, gente. Então, até o próximo Hora da Prosa.